A máquina de café expresso sibilou atrás de mim. Ela liberou um vapor que carregava o cheiro amargo de café extraído demais. O ar já estava viciado no 43º andar. Eu não levantei o olhar do relatório de despesas que estava conferindo. Meus dedos se moviam pelo teclado com a precisão mecânica de alguém que havia realizado essa tarefa exatamente 217 vezes antes. Os números tinham que bater. Eles sempre tinham que bater, especialmente no mundo de Lorenzo Greco, onde uma vírgula fora do lugar poderia significar mais do que apenas um erro de contabilidade. Minha mesa ficava do lado de fora do escritório dele, como um posto de sentinela. Estava posicionada para que eu pudesse ver todos que se aproximavam. Ao mesmo tempo, mantinha o que ele chamava de distância profissional apropriada. Distância dos negócios reais que aconteciam atrás daquelas pesadas portas de mogno. 2 anos eu trabalhei aqui. 730 dias chegando às 6h45 da manhã, preparando o café dele exatamente como ele preferia, expresso duplo, sem açúcar, na xícara de cerâmica italiana específica que sua avó lhe dera. Gerenciando uma agenda que parecia inofensiva na superfície, mas que escondia reuniões sobre as quais aprendi a não perguntar. O chão de mármore estava frio, mesmo através dos meus saltos sensatos. O tipo que eu escolhi porque não faziam muito barulho quando eu andava. Tudo neste trabalho exigia uma calibração específica de presença. Visível o suficiente para ser eficiente, invisível o suficiente para ser confiável. Eu dominei esse equilíbrio através da observação cuidadosa. Vendo como Ângelo, o braço direito de Lorenzo, se movia pelo espaço com autoridade silenciosa. Como Cláudio, o chefe de segurança, podia esvaziar uma sala com nada mais do que uma leve mudança de postura. Júlia. A voz de Lorenzo soou pelo intercomunicador. Era aquele tom particular que ele usava quando estava prestes a pedir algo que ele sabia que complicaria minha manhã. O contrato Santoro. Como estamos com as revisões finais? Eu apertei o botão, mantendo minha voz estável. Já está na sua mesa, do lado esquerdo, sob as avaliações de propriedade. Eu destaquei as 3 cláusulas que entram em conflito com os regulamentos marítimos que você mencionou na semana passada. Silêncio. Então você se lembrou daquela conversa. Eu me lembro de todas as nossas conversas, Sr. Greco. É para isso que você me paga. Um som que poderia ser de divertimento filtrou pelo alto-falante, entre outras coisas. Entre, por favor. Eu peguei o relatório de despesas e o arquivo Santoro. Alisei meu vestido azul marinho, profissional, modesto, esquecível, antes de entrar em seu escritório. A sala sempre parecia mais fria que o resto do andar. Como se as janelas do chão ao teto, com vista para a cidade de alguma forma trouxessem o inverno, mesmo durante o verão. Lorenzo estava de costas para mim. Seu terno cinza carvão tinha o tipo de alfaiataria que sussurrava riqueza, em vez de gritar. Seu cabelo escuro era um pouco mais comprido que o padrão corporativo. Enrolava-se na gola de uma forma que sugeria que ele tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que cortes de cabelo. As cláusulas marítimas, ele disse sem se virar. Explique seu raciocínio. Isso era um teste. Ele fazia isso às vezes. Questionava decisões que eu já havia tomado corretamente. Observava para ver se eu duvidava de mim mesma ou defendia minha posição. Eu aprendi a fazer o último. A cláusula 7 assume que as mercadorias podem ser transferidas em qualquer porto de entrada. Mas os novos regulamentos especificam que certas classificações exigem liberação prévia em instalações designadas. Se os carregamentos de Santoro se enquadrarem nessas classificações, o que eles fazem, com base nas descrições do inventário, então a linguagem atual nos deixa expostos a atrasos na alfândega ou pior. Pior, ele repetiu, finalmente se virando para mim. Seus olhos cinzentos tinham aquela intensidade particular que fazia os associados juniores tropeçarem nas palavras. Eu parei de tropeçar depois do 3º mês. Pior, neste contexto, significa apreensão de mercadorias, investigação de práticas de envio, atenção indesejada de autoridades que podem começar a fazer perguntas sobre outros carregamentos. Eu encontrei seu olhar firmemente. Presumo que preferimos evitar todos os 3. Algo mudou em sua expressão. Aprovação, talvez, ou reconhecimento. Nós preferimos. Ajuste a linguagem de acordo e deixe-a pronta para a revisão de Santoro até às 3 da tarde. Já está redigida. A versão revisada está na pasta,
marcada em verde. Desta vez, o quase sorriso alcançou seus olhos. Eficiente como sempre, senhorita Romano. Eu me virei para sair, mas sua voz me parou na porta. As flores que chegaram esta manhã no saguão. O registro de segurança mostra que estão endereçadas a você. Minha mão apertou a pasta. Eu não tinha visto nenhuma entrega. Não tinha pedido nada. Não estou esperando flores, senhor Greco. No entanto, elas estão esperando na recepção. Rosas vermelhas, um arranjo bastante elaborado. Seu tom se tornou cuidadosamente neutro, o que de alguma forma o tornou mais carregado. Um admirador. Um calor subiu pelo meu pescoço, mas mantive minha voz profissional. Se for o caso, eles estão confusos. Eu não tenho admiradores. Todo mundo tem admiradores, senhorita Romano. Alguns são simplesmente mais persistentes que outros. Eu não sabia como responder a isso, então não respondi. Voltei para minha mesa. O relatório de despesas, de repente, parecia menos importante do que o mistério de quem me enviaria flores no trabalho. Amanhã prosseguiu normalmente. Ligações para agendar, documentos para arquivar. Uma pequena crise com o sistema de ar-condicionado do prédio que resolvi com 3 telefonemas e um e-mail cuidadosamente redigido para o gerente da propriedade. Foi só no almoço que Kiara, que trabalhava no jurídico 2 andares abaixo, apareceu na minha mesa com uma excitação mal contida. Júlia, você as viu? Todo mundo está falando sobre as rosas no saguão. Elas são lindas. Quem as enviou? Eu não tenho ideia. Eu minimizei a planilha em que estava trabalhando. Não há cartão. Ah, há um cartão, muito misterioso. Apenas diz, para a mulher que torna todos os dias mais brilhantes. Sem assinatura. Kiara se inclinou mais perto, baixando a voz. Você acha que é dele? Dele quem? Ela gesticulou em direção ao escritório de Lorenzo com os olhos. Você sabe, o chefe. Eu vi como ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo. Ele olha para mim como se eu fosse uma funcionária competente que ocasionalmente não antecipa todos os desastres possíveis antes que aconteçam. Eu disse com firmeza, ignorando a agitação no meu peito que suas palavras causaram. Isso se chama interação profissional normal. Interação profissional normal não envolve verificar se você está usando o cinto de segurança toda vez que sai em um carro da empresa. Ou revisar pessoalmente as verificações de antecedentes de cada novo segurança designado para este andar. Kiara. Eu mantive minha voz baixa, mas firme. Pare. Ele é meu chefe. Eu sou sua assistente. Não há mais nada a discutir. Mas enquanto ela saía, eu não conseguia parar de pensar naquelas rosas. Rosas vermelhas, a declaração tradicional. A escolha óbvia para alguém tentando fazer uma declaração. Pensei na neutralidade cuidadosa de Lorenzo quando as mencionou. Na maneira como sua mandíbula se contraiu quase imperceptivelmente. A tarde prosseguiu com uma tensão incomum. Lorenzo me chamou em seu escritório 3 vezes para assuntos que poderiam ter sido resolvidos por e-mail. Cada vez, eu sentia seu olhar rastreando meus movimentos com uma atenção que ia além da avaliação profissional. Quando Ângelo chegou para a reunião das 4 horas, ouvi a voz de Lorenzo através da porta, mais áspera do que o normal, discutindo protocolos de segurança e vulnerabilidades potenciais. Às 5h30, enquanto eu me preparava para sair, Cláudio apareceu na minha mesa. Senhorita Romano, o senhor Greco pediu que você levasse as flores para casa. Vou mandar trazê-las para o seu carro. Isso não é necessário. Elas podem ficar no saguão. Tenho certeza de que alegram o espaço. A expressão de Cláudio não mudou. O senhor Greco foi bastante específico. Ele quer que elas sejam removidas do prédio. Algo em seu tom deixou claro que não era um pedido. Eu assenti lentamente, juntando minhas coisas. E quando cheguei ao saguão, as rosas já estavam esperando perto da mesa da segurança. Elas eram espetaculares. Pelo menos 3 dúzias de caules, vermelho carmesim profundo, arranjadas com habilidade e custo óbvios. Enquanto eu me aproximava, Lorenzo emergiu do elevador privativo. Sua presença comandou a atenção imediata de todos no espaço. Ele caminhou diretamente para as flores, seu rosto esculpido em pedra. Jogue-as fora, ele disse em voz baixa, sua voz se fazendo ouvir mesmo assim. Agora. O segurança hesitou. Senhor, elas estão endereçadas a... Eu não me importo para quem estão endereçadas. Jogue-as fora. Um calor me inundou. Vergonha, confusão e algo mais agudo. Raiva. Eu coloquei minha bolsa no chão com cuidado. Meu coração martelava, mas forcei minha voz a permanecer firme.
Com todo o respeito, senhor Greco, as flores são minhas. Se alguém vai jogá-las fora, deveria ser eu. Ele se virou para mim completamente, e a intensidade em seus olhos cinzentos era algo que eu nunca tinha visto antes. Não era avaliação profissional, nem interesse casual. Era algo cru e mal controlado. Você quer guardar presentes de estranhos. Eu quero tomar minhas próprias decisões sobre o que guardo ou descarto. Eu dei um passo mais perto, ciente de todos os olhos no saguão fixos em nós. E eu quero saber por que você se importa. O silêncio se estendeu. Então Lorenzo se moveu, fechando a distância entre nós até que eu pudesse sentir seu perfume. Cedro e algo mais escuro, mais complexo. Até que eu tive que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Porque, ele disse, sua voz baixando para pouco mais que um sussurro, você trabalha para mim. Tudo o que acontece com você enquanto está neste prédio é da minha conta. Sua segurança é minha responsabilidade. E eu não aprecio presentes anônimos enviados aos meus funcionários sem a devida verificação. Isso não é sobre segurança. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las, ousadas e imprudentes. Isso é sobre outra coisa completamente diferente. Sua mandíbula se contraiu. Por um momento pensei que ele realmente responderia, que daria a voz ao que quer que estivesse queimando em seus olhos. Em vez disso, ele deu um passo para trás, sua expressão se fechando como uma porta batendo. Cláudio, mande as flores para o apartamento da senhorita Romano e faça uma verificação completa de antecedentes do remetente. Eu quero saber quem pensa que pode enviar presentes para minha assistente sem passar pelos canais adequados. Ele se afastou, seus passos ecoando no mármore, me deixando em pé no meio de um saguão cheio de testemunhas olhando. Enquanto Cláudio cuidadosamente recolhia as rosas, eu encontrei seu olhar. Isso é uma loucura, eu murmurei. Isso, Cláudio respondeu em voz baixa, é o senhor Greco sendo notavelmente contido. Você deveria vê-lo quando ele está realmente zangado. Eu fui para casa no carro da empresa, outra ordem de Lorenzo com a qual eu parei de discutir, com as rosas enchendo o banco de trás com seu perfume pesado. Meu apartamento era pequeno, um estúdio em um bairro respeitável, mas sem destaque, e as flores pareciam absurdas no meu pequeno balcão da cozinha, como algo de outro mundo tentando colonizar o meu. Encontrei o cartão enfiado entre os caules, a caligrafia elegante, mas desconhecida, para a mulher que torna todos os dias mais brilhantes. Meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Espero que tenha gostado das rosas. Eu tenho observado você há algum tempo e achei que era hora de me apresentar. M. Um arrepio percorreu meu corpo, me observando. Pensei na suspeita imediata de Lorenzo, em sua exigência de que o remetente fosse investigado. Ele sabia de alguma forma? Era esse o tipo de ameaça com a qual ele lidava regularmente? A razão pela qual ele insistia em protocolos de segurança e verificações de antecedentes? Outra mensagem chegou. Não se preocupe. Minhas intenções são inteiramente honradas. Gostaria de levá-la para jantar no sábado à noite. Enviarei um carro. Eu encarei a mensagem, minha mente acelerada. Isso não era normal. Não era um colega de trabalho com uma queda por mim ou alguém que eu conhecia em uma cafeteria. Isso era calculado, informado, deliberado. Alguém que sabia onde eu trabalhava, que podia pagar por arranjos de flores elaborados e serviços de carro. Alguém que se sentia confiante o suficiente para anunciar que estava me observando. Meu telefone tocou. O número particular de Lorenzo, aquele que ele me deu para emergências. Senhor Greco, você recebeu alguma outra comunicação? Sem preâmbulos, sua voz tensa com algo que eu não conseguia nomear. Mensagens de texto também. Estão assinadas com M. Encaminhe-as para mim imediatamente. Não responda. Não as apague. E Júlia. O uso do meu primeiro nome enviou um choque pelo meu sistema. Tranque sua porta. Verifique suas janelas. Estou enviando Cláudio para o seu prédio. Isso não é necessário. É necessário. Faça o que eu digo. Ele desligou. Eu encaminhei as mensagens, minhas mãos um pouco trêmulas. E fui verificar minha porta, já trancada, janelas seguras. Eu morava no quarto andar, sem acesso por escada de incêndio. Mas o fato de eu estar verificando, de a urgência de Lorenzo ter se transmitido para mim tão completamente, me disse que isso era mais do que ciúme ou superproteção. Isso era perigo e romance. E de alguma forma, sem saber como ou porquê,
Eu me tornei o centro de um jogo que eu não entendia, presa entre a proteção feroz de Lorenzo e a atenção calculada de um estranho. As rosas enchiam meu apartamento com seu perfume pesado, bonitas e sinistras, uma promessa e uma ameaça envoltas em pétalas carmesim. Meu telefone vibrou novamente. Lorenzo. Não vá para o trabalho amanhã. Fique em casa. Precisamos conversar. Eu encarei a mensagem, meu coração batendo forte. Em 2 anos ele nunca me pediu para ficar em casa. Nunca sugeriu que o escritório não era seguro. O que quer que fosse isso era sério o suficiente para quebrar todos os protocolos que havíamos estabelecido. Eu digitei de volta. Estarei aí às 6h45, como sempre. Sua resposta veio imediatamente. Júlia, pela primeira vez na sua vida teimosa, faça o que lhe foi dito. Eu sorri apesar de mim mesma, apesar do medo se enrolando no meu estômago. Sem chance, senhor Greco. Vejo você amanhã, porque o que quer que estivesse acontecendo, qualquer perigo que este misterioso M representasse, eu não ia me esconder. Eu ia entender. E algo me dizia que o entendimento começava com finalmente ver o que estava por baixo da distância profissional cuidadosamente mantida de Lorenzo. A verdade que ele estava escondendo atrás de ordens e protocolos, e aquela intensidade feroz e mal controlada que eu vislumbrei no saguão. As rosas pareciam me observar do balcão, sua beleza escura de repente sinistra. Amanhã eu teria respostas. Amanhã tudo mudaria. Eu só não sabia ainda o quanto. Cheguei às 6h45 em ponto, da mesma forma que fiz por 731 dias. O saguão estava diferente, no entanto. Mais seguranças, suas posições estratégicas em vez de decorativas. Cláudio me encontrou na entrada, sua expressão indecifrável. Senhorita Romano, o senhor Greco está esperando por você. Último andar, sala de conferências privada. Não o escritório dele. A sala de conferências privada era onde ele realizava reuniões que exigiam discrição absoluta, à prova de som e protegida eletronicamente. Eu só estive lá dentro 2 vezes, ambas para entregar documentos urgentes. Lorenzo estava perto das janelas quando entrei, de costas para mim, mãos entrelaçadas atrás das costas, em uma postura que aprendi que significava que ele estava contendo algo volátil. Sobre a mesa havia uma pasta grossa com documentos. Feche a porta, ele disse sem se virar. Eu fechei, o clique pesado parecendo mais alto do que deveria. As rosas foram enviadas por Marco Colombo. Ele se virou para mim e eu vi sombras sob seus olhos, sugerindo que ele dormiu mal ou nem dormiu. Esse nome significa algo para você? Não, deveria? O pai dele é Jeppe Colombo. Eles administram operações de transporte por todo o Mediterrâneo, legítimas na superfície, mas ele gesticulou vagamente. Jeppe e eu temos uma história complicada. 3 anos atrás, estávamos negociando um acordo territorial. Acabou muito mal, e o filho dele está me enviando flores porque a mandíbula de Lorenzo se contraiu. Porque ele tem observado você por aproximadamente 6 meses. Ele visitou a cafeteria que você frequenta nas manhãs de terça-feira. Ele esteve na mesma academia 3 vezes quando você participou das aulas noturnas. Ele se senta a 2 mesas de distância no restaurante onde você almoça com Chiara às sextas-feiras. Gelo me inundou. Como você sabe de tudo isso? Porque eu tenho observado ele observar você. Ele disse isso secamente, como se vigilância fosse perfeitamente normal. Desde setembro, quando o notei em uma gala de caridade onde você estava como voluntária. Ele perguntou sobre você. Muitas perguntas, muito específicas. Minhas pernas pareciam instáveis. Eu agarrei as costas de uma cadeira. Você tem me seguido. Eu tenho te protegido. Há uma diferença. Ele se aproximou, seus olhos cinzentos intensos. Marco Colombo não faz nada sem um propósito, Júlia. Ele não envia flores para mulheres bonitas apenas porque elas chamam sua atenção. Ele é calculado, estratégico, e seu interesse em você começou pouco depois de você começar a processar alguns contratos de transporte muito sensíveis. O entendimento surgiu, frio e agudo. Você acha que ele está me usando para obter informações sobre suas operações? Eu sei que ele está. O que eu não sei é o quanto você já contou a ele. A acusação atingiu como um golpe físico. Eu não contei nada a ele porque nunca falei com ele. Eu nem sabia o nome dele até 2 minutos atrás. Lorenzo me estudou com aquela intensidade desconcertante, procurando por sinais, por indícios de engano.
Eu mantive seu olhar, deixando-o ver a mágoa sob minha raiva. Eu acredito em você, ele disse finalmente. Mas ele ainda não sabe que eu sei sobre ele, o que significa que ele tentará novamente. Mais agressivamente desta vez. Então eu direi a ele que não estou interessada. Você fará exatamente o que ele espera. Lorenzo abriu a pasta, espalhando fotografias pela mesa. Marco na cafeteria, Marco na academia, Marco do lado de fora do meu prédio. Você vai responder ao convite de jantar dele. Você vai. Como é que é? Com a segurança apropriada, é claro. Com escuta monitorada. Você vai deixá-lo pensar que sua abordagem está funcionando enquanto coletamos informações sobre o que ele realmente quer. Eu o encarei, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você quer que eu o espione? Eu quero que você me ajude a proteger o que eu construí, o que nós construímos juntos. Ele contornou a mesa até que estivéssemos separados por meros centímetros. Você faz parte desta organização há 2 anos, Julia. Você pensa que é apenas uma assistente, mas sabe coisas que poderiam me destruir se chegassem aos ouvidos errados. Você viu contratos, agendou reuniões, processou pagamentos que contam histórias que eu preferiria que ficassem enterradas. Eu nunca... Eu sei que não. Você é leal, discreta. É por isso que você ainda está aqui. É por isso que você é a única assistente que mantive por mais de 6 meses. Sua voz baixou. Mas Marco não sabe disso. Ele pensa que você é apenas um rosto bonito com acesso. Ele tentará te encantar, te seduzir, extrair informações pedaço por pedaço até ter o suficiente para agir contra mim. A menos que nós hajamos primeiro. Meu coração martelava contra minhas costelas. E se eu recusar? Então eu encontro outra maneira de lidar com Marco Columbo. Uma maneira mais permanente, o que seria lamentável porque, apesar de nossas diferenças, prefiro não começar guerras com famílias rivais quando a diplomacia pode ser suficiente. Ele fez uma pausa. Mas não se engane, eu vou lidar com ele de uma forma ou de outra. A ameaça não dita pairava entre nós. Pensei nos rumores sobre Lorenzo Greco, nos sussurros sobre rivais que desapareceram, sobre problemas que foram resolvidos com uma eficiência aterrorizante. Eu nunca quis acreditar neles. Tinha dito a mim mesma que seus negócios poderiam operar em áreas cinzentas, mas certamente não. Você está me assustando, eu disse em voz baixa. Algo mudou em sua expressão, a dureza se quebrando ligeiramente. Bom, você deveria estar com medo. Não de mim, nunca de mim, mas de homens como Marco que te veem como uma ferramenta, um meio para um fim, que te usariam e te descartariam sem pensar 2 vezes. E você é diferente porque eu realmente me importo com o que acontece com você. As palavras saíram ásperas, como se arrastadas de algum lugar que ele tentou manter trancado. Porque o pensamento dele te tocando, falando com você, estando na mesma sala que você, me faz querer... Ele se interrompeu, virando-se bruscamente. Esqueça que eu disse isso, mas eu não conseguia esquecer. Aquelas palavras pairavam no ar, remodelando tudo o que eu pensava entender sobre nosso relacionamento profissional, sobre seus protocolos superprotetores e sua distância cuidadosa. Senhor Greco. Lorenzo. Ele falou sem se virar. Quando somos só nós, me chame de Lorenzo. Acho que já passamos das formalidades. Lorenzo. O nome dele soou estranho na minha língua. Íntimo. Se eu fizer isso, se eu me encontrar com Marco, eu tenho condições. Ele se virou, surpresa cintilando em suas feições. Condições, você me conta tudo. Chega de meias-verdades. Chega de protocolos de precisa saber. Se estou entrando em perigo, mereço saber exatamente com o que estou lidando. Eu endireitei minha coluna, canalizando cada grama de coragem que possuía. E depois que isso acabar, nós conversamos. Conversamos de verdade. Sobre o que você acabou de dizer, sobre o que isso realmente é entre nós. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para mim. E eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, mal disfarçada, mas definitivamente lá. Combinado, ele disse finalmente, para ambas as condições. Os 3 dias seguintes foram um curso intensivo em um mundo que eu só tinha vislumbrado da periferia. Ângelo me informou sobre a história da família Columbo, suas conexões, seus métodos. Cláudio me ensinou a usar uma escuta sem que fosse detectável, como sinalizar sutilmente se me sentisse ameaçada,
como me posicionar em restaurantes para dar à minha equipe de segurança linhas de visão claras. Lorenzo observava tudo com uma atenção mal contida, interrompendo constantemente com cenários adicionais, planos de backup, contingências sobre contingências. Na terceira noite, depois que todos saíram, ele me encontrou na sala de conferências estudando fotos de vigilância de Marco. Você não precisa fazer isso, ele disse da porta. Eu posso encontrar outra maneira. Sua outra maneira termina com alguém se machucando, possivelmente morto. Eu larguei a foto. Isso é mais limpo, mais seguro, mais inteligente, bom, e... Nada sobre isso é seguro. Ele entrou na sala fechando a porta lá atrás de si. Estou te enviando para jantar com um homem que quer te usar contra mim. Isso não é seguro, Júlia. Isso é risco calculado. Você tem corrido riscos calculados a vida inteira. Sim, com minha própria segurança, minha própria vida. Ele parou do outro lado da mesa com as mãos espalmadas na superfície polida. Não com a sua. Nunca com a sua. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Por que eu importo tanto? O silêncio se estendeu tenso como um fio. Então Lorenzo se endireitou, sua expressão se fechando. Porque você é valiosa para minha organização. Porque substituí-la seria... Não. Eu me levantei, igualando sua posição do outro lado da mesa. Não se esconda atrás de justificativas profissionais. Não depois do que você disse há 3 dias. Não depois de tudo isso. Eu gesticulei para as fotos de vigilância, os protocolos de segurança, o plano elaborado para proteger informações que poderiam ter sido garantidas, simplesmente me demitindo e contratando alguém novo. Você não faz tudo isso por um funcionário. Então me diga a verdade. Por quê? Suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa. Você quer a verdade? Tudo bem. Você entra no meu escritório todas as manhãs às 6h45 e por exatamente 3 minutos antes do caos começar, tudo parece mais calmo, mais gerenciável. Você antecipa problemas antes que eles se desenvolvam. Você questiona minhas decisões quando estão erradas. Você não tem medo de mim, o que é incrivelmente corajoso ou incrivelmente tolo, e eu ainda não decidi qual. Ele contornou a mesa, e eu me forcei a não recuar enquanto ele se aproximava. Você bebe seu café com muito açúcar e pouco leite. Você bate sua caneta 2 vezes na mesa quando está se concentrando. Você diz, com todo o respeito, logo antes de ignorar completamente o que eu pedi para você fazer. Você usou o mesmo vestido azul marinho 7 vezes este mês, porque ele tem bolsos fundos o suficiente para o seu celular e 3 canetas, coisas que você considera essenciais. Ele parou bem na minha frente, e em algum lugar nos últimos 2 anos, você se tornou a única coisa na minha vida que não estou disposto a perder. Então sim, Júlia, você importa. Mais do que provavelmente é sensato. Mais do que eu deveria permitir. Minha respiração ficou presa. Lorenzo, mas é exatamente por isso que você não pode fazer isso. Sua voz ficou áspera, defensiva. Porque estou comprometido. Porque não consigo pensar estrategicamente quando você está envolvida. Porque Marco Colombo, te enviando rosas, me fez querer queimar tudo o que ele construiu. E isso não é racional. Isso não é seguro. Isso é... Eu o beijei. Não foi planejado. Não foi calculado. Eu simplesmente fechei a distância entre nós e pressionei meus lábios nos dele, cortando sua espiral de autorrecriminação com ação direta. Por um batimento cardíaco, ele congelou. Então suas mãos subiram para enquadrar meu rosto, gentis apesar da intensidade que eu podia sentir vibrando através dele. E ele me beijou de volta com 2 anos de contenção finalmente se libertando. Quando nos separamos, ambos ofegantes, sua testa repousava contra a minha. Isso foi incrivelmente antiprofissional, ele murmurou. Eu não me importo. Eu sou seu chefe. Existem dinâmicas de poder, questões éticas. Ainda não me importo. Uma risada áspera escapou dele. Você deveria. Eu não sou um bom homem, Júlia. Eu fiz coisas que te horrorizariam se você soubesse os detalhes. Eu opero em um mundo onde a violência é moeda e a lealdade é comprada com medo, tanto quanto com respeito. Você merece algo melhor do que isso, melhor do que eu. Eu me afastei o suficiente para encontrar seus olhos. Não estou interessada no que eu mereço. Estou interessada no que eu quero. E aparentemente, eu quero meu chefe perigosamente superprotetor que rastreia minhas preferências de café
e considera flores de estranhos uma declaração de guerra. Ele não é apenas um estranho, ele é... Eu sei quem ele é. Eu sei o que é isso. E eu ainda vou para aquele jantar, Lorenzo. Não porque você está me ordenando, mas porque é a jogada inteligente, porque protege o que você construiu, o que nós construímos juntos, porque eu entendo agora o que está em jogo. Sua mandíbula se contraiu. E depois nós descobrimos o que é isso, o que nós somos, se você estiver disposto. Se eu estiver disposto. Ele soltou um som entre uma risada e um rosnado. Júlia, eu tenho desejado isso desde aproximadamente o quarto mês, quando você corrigiu minha gramática italiana na frente de Jeppe Santoro, e ele riu tanto que concordou com termos que ele vinha lutando por semanas. Eu tenho desejado isso desde a primeira vez que você me desafiou em vez de se encolher. Eu só fui inteligente o suficiente para saber que desejar e ser sensato são coisas diferentes. Talvez seja a hora de parar de ser tão inteligente. Ele me beijou novamente, mais devagar desta vez, deliberado. Quando nos separamos, sua expressão havia mudado para algo que eu reconheci. O Lorenzo estratégico, o homem que negociava acordos impossíveis e navegava em águas perigosas. Sábado à noite, Marco enviará um carro. Cláudio estará em um veículo 3 carros atrás. Ângelo estará no restaurante se passando por um cliente. Eu estarei em algum lugar por perto, tentando não cometer um assassinato. Eu sorri levemente. Eu sei como isso funciona. Sabe mesmo? Sua mão acariciou minha bochecha, o polegar roçando minha pele. Você entende que se ele te tocar, se ele te ameaçar, se ele fizer um movimento errado, haverá consequências? Que eu não serei racional ou medido. Que farei o que for preciso para te manter segura. Que se danem as implicações diplomáticas. Eu entendo que você se importa comigo. Isso é o suficiente. Não é o suficiente. É perigoso e complicado e essa é a verdade com a qual estamos trabalhando. Eu segurei sua mão, mantendo-a contra meu rosto. Então, vamos trabalhar com ela juntos, da maneira que temos feito por 2 anos. Exceto que agora somos honestos sobre o que está por baixo da fachada profissional. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Juntos, mas Júlia, se em algum momento no sábado você se sentir insegura, se algo parecer errado, você sinaliza para Cláudio imediatamente. Prometa-me. Eu prometo. E sem riscos desnecessários, sem tentar ser corajosa. Não, Lorenzo. Eu apertei sua mão. Eu vou jantar com um homem que quer me usar. Não vou para a guerra. Confie em mim para lidar com isso. Eu confio em você. É em Marco Columbo que não confio. Ele me puxou para perto, envolvendo-me em um abraço que parecia tanto protetor quanto possessivo. Mais 3 dias, então acabamos com essa ameaça e descobrimos o que vem a seguir. Eu descansei minha cabeça em seu peito, ouvindo seu coração bater firme e forte, e tentei não pensar em todas as maneiras que o sábado poderia dar errado. Tentei não reconhecer o medo se enrolando no meu estômago sob a determinação. 3 dias até eu me sentar em frente a um estranho que estava me observando, que queria usar meu acesso para destruir o homem que eu acabara de beijar. 3 dias para me preparar para uma performance que precisava ser perfeita. 3 dias até tudo mudar novamente. A lembrança veio sem ser chamada enquanto eu colocava os brincos de diamante que Lorenzo insistiu que eu usasse. Emprestados de alguma coleção a que ele tinha acesso, provavelmente valendo mais do que meu salário anual. 2 anos atrás, na minha primeira semana de trabalho, eu cometi um erro. Um pequeno, trocando 2 horários de reunião na agenda de Lorenzo. Isso causou uma cascata de problemas, forçando-o a reagendar com um cliente muito importante. Eu esperava ser demitida. Em vez disso, Lorenzo me chamou em seu escritório, fechou a porta e me pediu para explicar o que aconteceu. Não com raiva, curioso, querendo entender o processo de pensamento que levou ao erro. Eu estava tentando otimizar sua agenda. Eu disse, minha voz firme apesar do meu medo. A reunião mais cedo era mais perto do escritório. Pensei que economizaria tempo. Você verificou se o horário da reunião mais cedo funcionava para o cliente? Não, eu presumi. A presunção é inimiga da precisão, senhorita Romano. Mas ele disse isso gentilmente, como um professor corrigindo um aluno em quem acreditava. Aqui está o que vamos fazer. Você vai passar a próxima semana acompanhando o Ângelo. Aprenda como a informação flui nesta organização.
Aprenda que perguntas fazer antes de tomar decisões unilaterais. Então tentaremos novamente. Sem gritos, sem humilhação, apenas resolução pragmática de problemas e um investimento inesperado no meu desenvolvimento. Essa foi minha primeira visão do homem por trás da reputação. Alguém que valorizava lealdade e competência o suficiente para ensinar em vez de simplesmente substituir. Agora, em pé no meu apartamento, em um vestido preto que custou mais do que meu aluguel mensal, outra provisão de Lorenzo o entregue naquela manhã com um bilhete. Ele espera a elegância. Não vamos decepcionar. Eu me perguntei se tinha interpretado tudo errado. Se o homem que me beijou há 3 dias e aquele que me treinou pacientemente há 2 anos eram fachadas cuidadosamente construídas, escondendo algo mais sombrio. Meu telefone vibrou. Lorenzo. O carro está se aproximando. Ângelo já está no restaurante. Cláudio seguirá a uma distância. Lembre-se, você está curiosa, lisonjeada, mas cautelosa. Ele precisa trabalhar para ganhar sua confiança. Eu respondi com uma mensagem. E se ele perguntar sobre você? Diga a ele a verdade, que sou um chefe exigente que paga bem e mantém uma distância profissional apropriada. Não exagere, Marco sentirá o cheiro de uma mentira. O carro chegou exatamente às 7. Um sedã preto elegante com um motorista que abriu minha porta com cortesia praticada. Enquanto nos afastávamos do meu prédio, vislumbrei o SUV de Cláudio 3 carros atrás, exatamente como prometido. O restaurante ficava no distrito financeiro, o tipo de lugar que não fazia propaganda, porque todos que importavam já o conheciam. O maître me cumprimentou pelo nome. Senhorita Romano, por aqui. E me conduziu por uma sala de jantar de iluminação suave e conversas tranquilas até uma mesa de canto privada. Marco Columbo se levantou quando me aproximei e eu entendi imediatamente por que Lorenzo estava preocupado. Ele era bonito de uma forma calculada. Terno sob medida, sorriso fácil, cabelo escuro penteado com desarranjo artístico suficiente para parecer acessível. Nada ameaçador. Tudo projetado para desarmar. Júlia. Ele pegou minha mão, levando-a brevemente aos lábios em um gesto que poderia ter sido charmoso se eu não soubesse o que Lorenzo me disse. Obrigado por concordar em me encontrar. Eu estava preocupado que minha abordagem pudesse ter sido muito direta. Foi definitivamente direta. Eu me sentei, aceitando o menu de vinhos que ele ofereceu. Ainda não tenho certeza do porquê estou aqui. Curiosidade, intriga. Seu sorriso se alargou. Ou talvez você esteja tão cansada do mundano quanto eu, e a perspectiva de uma noite com alguém novo pareceu atraente. O mundano? Eu repeti a palavra, observando sua expressão. É isso que você pensa que é minha vida? Acho que você é desperdiçada como assistente de Lorenzo Greco. Ele disse isso casualmente, mas eu vi o cálculo por baixo. Alguém com sua inteligência, sua eficiência, sua atenção aos detalhes. Você poderia estar administrando sua própria operação, não o calendário de outra pessoa. Você parece saber muito sobre minha eficiência. Sou um homem observador, e você vale a pena ser observada. Ele se inclinou um pouco para frente. Diga-me, você gosta de trabalhar para Greco ou é simplesmente a melhor opção disponível? O vinho chegou, me dando um momento para considerar minha resposta. Era isso. A abertura. A primeira sondagem gentil para ver se eu era receptiva a ser virada. Pensei nas instruções de Lorenzo. Curiosa, lisonjeada, mas cautelosa. Ele é brilhante, mas difícil, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. O trabalho é desafiador. As horas são exigentes, mas aprendo algo todos os dias, o que é mais do que eu poderia dizer da maioria dos empregos. Aprender é valioso, mas também é o apreço, o reconhecimento. Os olhos escuros de Marco encontraram os meus. Greco aprecia o que você faz por ele? Pensei no beijo de Lorenzo, em sua confissão, na maneira como ele disse que eu importava mais do que era sensato. Mas Marco não podia saber de nada disso. Para ele, eu deveria ser uma funcionária subvalorizada, potencialmente ressentida, possivelmente vulnerável a interesses externos. Ele paga bem, eu disse neutra. E ele é justo, à sua maneira? Justo. Marco riu suavemente. Isso é um elogio fraco, se é que já ouvi um. Você merece mais do que justo, Júlia. Você merece excepcional. O garçom apareceu para anotar nossos pedidos
e eu usei a interrupção para olhar sutilmente ao redor do restaurante. Ângelo estava sentado a 2 mesas de distância, absorto em sua própria refeição, aparentemente sem prestar atenção em nós. Eu sabia que não era verdade. Cada palavra que falávamos estava sendo gravada, analisada, catalogada. "Fale-me sobre você", eu disse assim que o garçom saiu. "As rosas diziam que você estava me observando, mas não sei nada sobre você, além do seu nome e do seu gosto por flores." Justo. Ele se recostou na cadeira, confortável, confiante. "Eu administro as operações de transporte da minha família. Lidamos com logística para vários clientes em todo o Mediterrâneo e além. É lucrativo, mas muitas vezes tedioso. Muita papelada, regulamentos, protocolos alfandegários. Não muito diferente do que você faz para Greco, imagino. Provavelmente mais complexo do que qualquer coisa que eu lido. Duvido. Pelo que entendi, as operações de Greco exigem alguém com habilidades organizacionais e discrição excepcionais." Seu tom permaneceu leve, mas ouvi a ênfase na discrição. O tipo de pessoa que sabe quando fazer perguntas e quando simplesmente executar instruções sem precisar de todo o contexto. Minha pele se arrepiou. Era isso, a abordagem real, escondida sob camadas de lisonja e conversa aparentemente casual. Ele estava testando se eu era do tipo que seguia a ordem cegamente ou alguém que prestava atenção, que entendia as implicações, que poderia ter informações que valessem a pena extrair. "Contexto é importante no meu trabalho", eu disse com cuidado. "Não consigo antecipar problemas se não entender o quadro geral. O senhor Greco valoriza o pensamento proativo em vez da obediência cega." "É mesmo?" A expressão de Marco se aguçou ligeiramente. "Isso é interessante. A maioria dos homens em sua posição prefere funcionários que não fazem muitas perguntas. Menos responsabilidade dessa forma. Talvez seja por isso que tantos deles cometem erros evitáveis." Ele riu. Um divertimento genuíno cruzou seu rosto. "Brilhante e corajosa. Não é de admirar que ele a mantenha por perto." A palavra perto pairou entre nós, carregada de implicação. Eu tomei um gole de vinho, ganhando tempo, lembrando do aviso de Lorenzo sobre a paciência de Marco, sua estratégia. "Quão perto é perto?" Marco perguntou, confirmando minha suspeita. "O mundo profissional está cheio de rumores sobre Lorenzo Greco. Alguns dizem que ele é uma figura solitária, que não confia em ninguém. Outros sugerem que ele tem um círculo de lealdade muito pequeno. Estou curioso para saber em qual categoria sua assistente executiva se encaixa." Este era um território perigoso. Negar estar no círculo íntimo de Lorenzo e eu pareceria não ter acesso valioso. Confirmar isso muito prontamente, e Marco saberia que eu estava sendo deliberadamente obtusa. "Eu organizo sua agenda e gerencio suas comunicações", eu disse, o que era tecnicamente verdadeiro e completamente informativo. "Isso requer um certo nível de confiança, mas eu não presumiria me chamar de parte de seu círculo íntimo. Isso é reservado para pessoas como Angelo Reati e seu chefe de segurança." "Ah, mas esses homens são executores, soldados. Você é diferente. Você vê tudo o que passa pela mesa dele, cada reunião que ele tem, cada decisão que ele pondera. Isso não é apenas confiança, Júlia. É uma intimidade de um tipo diferente. A intimidade de segredos compartilhados." Minha frequência cardíaca aumentou, mas mantive minha expressão neutra, até um pouco intrigada. "Você parece muito interessado nas operações do meu empregador, Marco. Há uma razão?" "Apenas que estou interessado em você, e você vem como um pacote com seu trabalho. Dificilmente posso conhecê-la sem entender o que ocupa a maior parte de suas horas de vigília." Ele fez uma pausa enquanto nossos aperitivos chegavam. "A menos que eu esteja interpretando mal, e você prefira manter suas vidas profissional e pessoal completamente separadas." "Na verdade, eu prefiro. Acho que limites são importantes." Eu encontrei seu olhar diretamente. "Falando nisso, ainda estou tentando entender por que você enviou rosas para o meu local de trabalho em vez de simplesmente me abordar na cafeteria ou na academia. Por que o grande gesto?" Pela primeira vez, sua fachada suave vacilou. Apenas por um momento, vi o cálculo substituir o charme e entendi que Lorenzo estava certo. Tudo o que Marco fazia era estratégico, incluindo este jantar, incluindo seu interesse em mim. "Eu queria causar uma impressão", ele disse, se recuperando rapidamente.
Mulheres bonitas recebem elogios casuais o tempo todo. Eu precisava que você me notasse especificamente. Missão cumprida, embora você pudesse simplesmente ter se apresentado como uma pessoa normal. Onde está o romance nisso? Seu sorriso voltou, mas algo havia mudado. Ele sabia que eu era mais perceptiva do que ele esperava, menos facilmente manipulável. Além disso, aprendi há muito tempo que a abordagem direta nem sempre funciona com mulheres inteligentes. Elas apreciam esforço, estratégia. Ou elas apreciam honestidade, eu contrapus, o que você ainda não ofereceu de verdade. Você me falou sobre seu negócio de transporte e sua apreciação por grandes gestos, mas não porque está me observando há 6 meses. Não o que você realmente quer. O silêncio se estendeu entre nós, a tensão aumentando. Então Marco riu, mas soou diferente agora. Menos charmoso, mais genuíno. Você está certa. Eu não fui totalmente honesto. Você gostaria da verdade? Eu preferiria isso a qualquer performance que tenha sido esta. Ele largou o garfo, inclinando-se para frente com uma intensidade súbita. Tudo bem. A verdade é que eu te notei há 6 meses em uma gala de caridade. Você estava como voluntária, organizando doadores, e eu te observei gerenciar uma situação complicada, com graça e eficiência. Então eu descobri que você trabalhava para Lorenzo Greco, e fiquei muito interessado. Porque você quer informações sobre as operações dele. Porque eu quero entender o homem que quase destruiu minha família 3 anos atrás. Sua voz endureceu. Seu chefe e meu pai tinham um acordo de negócios que acabou muito mal. Pessoas foram feridas. Relacionamentos foram rompidos. Meu pai passou 2 anos reconstruindo o que Lorenzo Greco tirou dele em uma única decisão. Eu processei isso, comparando com o que Lorenzo me disse. História complicada, ele disse. Acordo territorial que acabou mal. Mas a versão de Marco pintava Lorenzo como o agressor, aquele que causou o dano. E você acha que eu posso te ajudar? O quê? A se vingar? Eu acho que você pode me ajudar a entender se Lorenzo Greco é alguém com quem vale a pena fazer negócios novamente ou alguém contra quem minha família deveria trabalhar ativamente. Os olhos escuros de Marco encontraram os meus. Você o vê todos os dias. Você sabe como ele opera, como ele trata as pessoas, se a palavra dele significa alguma coisa. Essa informação tem valor, Júlia, e estou disposto a compensá-la por isso. Lá estava, a oferta real, finalmente na mesa. Não romance, não interesse genuíno, apenas uma troca de informações transacional disfarçada de cortejo. Você quer me pagar para atrair a confiança do meu empregador. Eu quero te pagar por insights sobre um homem que exerce um poder enorme com muito pouca supervisão. Pense nisso como inteligência industrial, perfeitamente legal, totalmente profissional. Ele gesticulou com desdém. O que você faz com o dinheiro é problema seu. Eu só quero saber se Lorenzo Greco é um homem em quem vale a pena confiar ou uma ameaça que precisa ser contida. Meu estômago revirou, mas mantive minha expressão pensativa, ponderada, como se sua oferta tivesse um apelo genuíno em vez de confirmar todos os avisos que Lorenzo me deu. Essa é uma oferta generosa, eu disse lentamente, mas vou precisar de tempo para pensar sobre isso. Isso não é algo que eu possa decidir durante os aperitivos. Claro, leve o tempo que precisar. O sorriso de Marco voltou satisfeito. Ele pensou que tinha vencido, que minha hesitação significava consideração em vez de repulsa. Eu não vou a lugar nenhum, e nem suspeito sua frustração por ser subvalorizada por um homem que considera sua lealdade garantida. O resto do jantar passou em gentilezas superficiais, Marco cuidadosamente construindo um relacionamento, enquanto eu interpretava o papel de alguém genuinamente em conflito. Quando a sobremesa chegou, eu já havia extraído informações suficientes para confirmar as suspeitas de Lorenzo. Marco queria inteligência detalhada sobre rotas de transporte, protocolos alfandegários. O mais importante, os nomes dos contatos de Lorenzo em várias autoridades portuárias. No carro de volta para casa, mantive minha expressão neutra, sabendo que o motorista se reportava a Marco. Somente quando finalmente cheguei ao meu apartamento, com a porta trancada atrás de mim, me permiti tremer. Meu telefone tocou imediatamente. Lorenzo, você está bem? Sem preâmbulos, apenas preocupação urgente. Estou bem. Ele fez a oferta dele, exatamente como você disse que faria. Conte-me tudo. Eu relatei a conversa, cada detalhe que conseguia lembrar. Lorenzo ouviu sem interromper, e quando terminei,
Ouvi-o expirar lentamente. Você lidou com isso perfeitamente, melhor do que eu esperava. Ele pensa que você está considerando a proposta dele. O que significa que ele vai me procurar novamente, pressionar mais. Sim, uma pausa. Júlia, você pode parar agora. Temos o suficiente para provar as intenções dele. Eu posso cuidar do resto. Como? Eu perguntei. Começando a guerra que você estava tentando evitar, se necessário. Ou poderíamos terminar isso da maneira inteligente. Eu digo a Marco que preciso de provas de que ele pode ser confiável. Informações sobre suas próprias operações como boa-fé. Nós documentamos tudo, então temos poder de barganha para forçar a família dele a recuar permanentemente, sem derramamento de sangue. Silêncio do outro lado. Então, isso é perigoso? Se ele suspeitar que você está trabalhando comigo, ele não vai, porque sou boa no meu trabalho, Lorenzo. E meu trabalho agora é proteger o que construímos juntos. Eu fiz uma pausa. A menos que você não confie em mim para lidar com isso. Você sabe que não é essa a questão. Então qual é? A questão é que eu te beijei há 3 dias e agora estou te pedindo para jantar com um homem que quer te usar. A questão é que todo instinto estratégico que tenho diz que seu plano é brilhante e todo instinto pessoal que tenho diz para te trancar em algum lugar seguro até que isso acabe. Sua voz ficou áspera. A questão é que você importa, Júlia. E homens tomam decisões estúpidas sobre coisas que importam. Meu peito se apertou. Então confie em mim para tomar decisões inteligentes por nós dois. Deixe-me terminar isso. Mais uma reunião, ele disse finalmente. Você se encontra com Marco mais uma vez, extrai o que precisamos, e então encerramos isso. Combinado. Combinado. E Júlia, quando isso acabar, nós conversamos. Conversamos de verdade sobre o que é isso, o que nós somos, o que vem a seguir. Sem mais atrasos, sem mais distância profissional, apenas a verdade. Estou ansiosa por isso, eu disse suavemente. Depois que desligamos, fiquei em meu apartamento escuro, ainda no vestido caro, ainda usando os brincos emprestados, e me perguntei quando exatamente minha vida se tornou tão complicada. Quando passei de organizar agendas para jogar jogos de espionagem com famílias criminosas rivais. Quando minha maior preocupação mudou de equilibrar orçamentos para equilibrar lealdade e sobrevivência. Mas eu sabia a resposta. Aconteceu gradualmente ao longo de 2 anos, observando Lorenzo Greco construir algo extraordinário através de pura vontade e brilhantismo estratégico. Aprendendo que o mundo em que ele operava exigia regras diferentes, compromissos diferentes, me apaixonando por um homem que era perigoso e protetor, e brilhante e danificado na mesma medida. E agora, no rescaldo da oferta de Marco Columbo, eu fiz uma escolha. Não porque Lorenzo pediu, nem mesmo porque era uma estratégia inteligente, mas porque em algum lugar nos últimos 2 anos, o império de Lorenzo se tornou meu também. Seus inimigos se tornaram minha preocupação. Sua sobrevivência se tornou essencial para a minha. Amanhã eu ligaria para Marco. Eu jogaria o jogo mais uma vez. E então, quando acabasse, Lorenzo e eu descobriríamos o que viria a seguir, juntos. A mensagem de Marco chegou às 9h47 da manhã, 3 dias após nosso jantar. Estive pensando em nossa conversa. Há algo que eu gostaria de te mostrar. Algo que pode te ajudar a tomar sua decisão. Você está livre esta noite? Eu encarei a mensagem, meu café esfriando na minha mão. Lorenzo estava em uma reunião com Ângelo e 3 homens que eu não reconheci. Rostos sérios, ternos caros. O tipo de pessoa que fazia até Cláudio parecer um pouco tenso. Eu fui instruída a não interromper a menos que o prédio estivesse ativamente em chamas. Mas isso parecia importante o suficiente para arriscar seu descontentamento. Eu bati uma vez, abri a porta uma fresta. Senhor Greco, desculpe interromper, mas tenho uma comunicação urgente que requer sua atenção imediata. Ele olhou para cima, irritação cintilando em seu rosto, até que viu minha expressão. Então ele entendeu. Senhores, se me derem licença por um momento. Ângelo, continue com a discussão de logística. Ele me seguiu até minha mesa, sua mão tocando brevemente a base das minhas costas. Um gesto tão sutil que qualquer um que estivesse observando não perceberia, mas eu o senti como uma corrente elétrica. O que é? Eu mostrei a ele a mensagem. Sua mandíbula se contraiu enquanto ele lia. Ele está escalando mais rápido do que eu esperava. Isso não é bom. Ou é bom porque significa que ele está confiante, menos cauteloso, pode revelar mais do que pretende. Ou é uma armadilha.
A voz de Lorenzo ficou seca. Perigoso. Júlia, eu não gosto disso. Ele quer se encontrar em um lugar de sua escolha, presumivelmente um lugar que ele controla. Isso te coloca em desvantagem. Então nós nos adaptamos. Eu digo a ele que só estou disponível para uma reunião pública, almoço amanhã no mesmo restaurante. Ele considerou isso, claramente pesando opções, calculando riscos. Então seu telefone vibrou. Ângelo precisando dele de volta na reunião. Ele olhou para o telefone, a frustração evidente. Esta noite, depois que você sair daqui, venha ao meu apartamento. Discutiremos isso adequadamente. Planejaremos o próximo movimento com protocolos de segurança completos. Ele fez uma pausa. Não responda a Marco até que tenhamos conversado. Por favor. O por favor me surpreendeu. Lorenzo Greco não pedia, ele comandava. Mas quando se tratava de mim, algo havia mudado na dinâmica de poder entre nós. Eu não era mais apenas sua funcionária, seguindo ordens. Eu era outra coisa. Algo que ainda não havíamos definido, mas ambos reconhecíamos. Estarei lá às 7, eu disse. Seus dedos roçaram os meus brevemente. Outro pequeno gesto de conexão antes de ele voltar para sua reunião. Ombros eretos, rosto impassível, cada centímetro o líder controlado. Mas eu tinha visto o brilho de preocupação em seus olhos, a tensão em sua mandíbula. Ele estava com medo por mim. A percepção enviou calor e terror através de mim na mesma medida. O dia passou com uma lentidão agonizante. Tarefas rotineiras pareciam triviais quando eu sabia que esta noite estaria no espaço privado de Lorenzo, tomando decisões que poderiam afetar mais do que apenas nós dois. Às 6h30, eu havia trocado para jeans e um suéter simples. Minhas próprias roupas, não a armadura profissional que eu usava para trabalhar. E peguei um táxi para o endereço que Lorenzo me enviou por mensagem. Seu prédio ficava no bairro mais caro da cidade, todo de vidro e aço e arquitetura moderna, que gritava riqueza sem vulgaridade. O porteiro sabia meu nome antes que eu pudesse me apresentar. Senhorita Romano, claro, o senhor Greco está esperando por você. Elevador da cobertura à sua esquerda. E em minutos, eu estava entrando em um apartamento que redefinia o luxo. Janelas do chão ao teto com vista para as luzes da cidade. Móveis minimalistas em carvão e creme criavam espaço em vez de preenchê-lo. Mas o que chamou minha atenção não foi a riqueza óbvia. Foram os toques pessoais. Livros empilhados em uma mesa lateral. Uma fotografia emoldurada de uma mulher mais velha que tinha os olhos de Lorenzo. Um jogo de xadrez no meio do jogo, sugerindo que ele jogava contra si mesmo quando estava inquieto. Você está observando, disse Lorenzo atrás de mim, sua voz divertida. Ele também havia se trocado. Calças escuras e uma camisa preta com as mangas arregaçadas. Casual de uma forma que eu nunca o tinha visto. Isso o fazia parecer mais jovem, mais acessível, embora não menos imponente. Hábito, eu disse. Você tem bom gosto. Menos estéril do que eu esperava. O que você esperava? Uma camada de crânios montados nas paredes? Talvez não crânios, mas definitivamente mais exibições evidentes de riqueza. Ele foi para a cozinha, elegante, moderna, cara, e serviu 2 taças de vinho. Minha avó costumava dizer que a verdadeira riqueza sussurra, apenas a insegurança grita. Ele me entregou-lhe uma taça. Ela também dizia que mulheres inteligentes eram o tipo mais perigoso, o que significa que eu provavelmente deveria estar mais preocupado com você do que com Marco Colombo. Sua avó parece sábia. Ela era. Ela também é a única razão pela qual eu não estou... Ele parou, largando seu vinho intocado. Deixa pra lá. Não estamos aqui para discutir minha história familiar. Estamos aqui para descobrir como lidar com o convite de Marco. Mas eu estava curiosa agora, guardando aquela frase inacabada, aquele vislumbre de vulnerabilidade. Você ia dizer que ela é a única razão pela qual você não está o quê? Não estou na prisão. Não estou morto. Não sou como meu pai. Seus olhos cinzentos encontraram os meus. E por um momento eu vi além de todas as defesas que ele havia construído. Todos os 3, provavelmente. Ela viu algo em mim que valia a pena salvar quando eu tinha 14 anos e estava indo por um caminho muito sombrio. Me fez prometer que eu construiria algo melhor do que meu pai tinha. Ainda poderoso, ainda protetor do que era meu. Mas com linhas que eu não cruzaria. Regras, mesmo em um mundo com poucas regras. E você manteve essa promessa? Na maior parte.
As linhas ficaram mais turvas com o tempo. O compromisso se torna hábito. Mas eu nunca machuquei ninguém que não ameaçasse o que eu estava protegendo primeiro. E eu nunca... Ele parou novamente, algo doloroso cruzando sua expressão. Nunca o quê? Nunca me permiti me importar com alguém da maneira que me importo com você. Porque se importar cria vulnerabilidade. E vulnerabilidade mata pessoas no meu mundo. Sua mão subiu, acariciando meu rosto com uma gentileza inesperada. Mas aparentemente não sou tão inteligente quanto pensava. Porque apesar de saber tudo isso, aqui estamos nós. Meu coração martelava contra minhas costelas. Aqui estamos nós, eu ecoei suavemente. O que nos leva a Marco? Lorenzo largou a mão recuando, visivelmente se forçando a entrar no modo estratégico. O convite dele esta noite. Ele disse que quer te mostrar algo. Isso sugere que ele preparou algum tipo de evidência, possivelmente informações fabricadas sobre mim, projetadas para fazer você duvidar de sua lealdade. Ou inteligência genuína sobre suas próprias operações, testando se estou falando sério sobre te trair. Eu me movi para as janelas, olhando para a cidade espalhada abaixo. De qualquer forma, é uma isca. A questão é se a pegamos ou o forçamos a ajustar sua abordagem. O que você quer fazer? Eu me virei para ele. Eu quero terminar isso de forma decisiva. O que significa que precisamos fazê-lo acreditar que estou genuinamente considerando sua oferta. Que estou em conflito o suficiente para precisar ser convencida. Então eu respondo à mensagem dele. Concordo em encontrá-lo esta noite, mas em um espaço público. Uma inauguração de galeria que sei que está acontecendo porque processei o convite para você na semana passada. Alta visibilidade, muitas testemunhas, impossível para ele tentar algo agressivo. Lorenzo considerou isso, sua mente analítica claramente percorrendo os cenários. A inauguração da Galeria Castellano, exposição de arte contemporânea. É apenas para convidados, mas posso te colocar na lista. E eu estarei lá, junto com gente suficiente minha, para que Marco saiba que está sendo observado. Ele vai esperar isso, no entanto. Ele vai esperar que você seja protetor. Deixe-o esperar. Deixe-o entender que você não está desprotegida, que qualquer movimento contra você tem consequências. Sua voz ficou fria, perigosa. Eu quero que Marco Columbo entenda exatamente que tipo de erro ele está cometendo ao te mirar. Algo em seu tom enviou um arrepio pela minha espinha. Não medo dele, mas reconhecimento do que ele era capaz quando ameaçado. Este era o homem sobre quem as pessoas sussurravam. Aquele cuja reputação mantinha os rivais à distância. Lorenzo, preciso que você me prometa algo. O quê? Que você não fará nada que não possa desfazer. Que lidaremos com isso da maneira inteligente, não da maneira violenta. Que somos melhores do que a reputação. Eu me aproximei dele. Sua avó queria que você construísse algo melhor. Vamos honrar isso. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para mim. Então ele me puxou contra si, seus braços envolvendo-me em um abraço que parecia tanto protetor quanto possessivo. Você me faz querer ser melhor do que sou, ele disse contra meu cabelo. Isso vai me salvar ou me destruir. Ainda não tenho certeza de qual. Estou apostando em salvar. Sua risada foi baixa, áspera. Isso é porque você ainda não sabe de tudo. Todas as coisas que eu fiz, os compromissos que fiz. Quando isso acabar, quando Marco for resolvido, vou te contar tudo. E então você pode decidir se eu realmente valho a fé que você está depositando em mim. Eu já decidi. Eu me afastei o suficiente para encontrar seus olhos. Eu venho decidindo há 2 anos, observando como você lida com problemas, como trata as pessoas que trabalham para você, como equilibra poder com princípio. Você não é perfeito, Lorenzo, mas está tentando. Isso importa. Ele me beijou então, e desta vez não foi a quebra desesperada de contenção de 3 dias atrás. Foi deliberado, completo, uma reivindicação e uma promessa juntas. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, sua testa repousava contra a minha. Depois de hoje à noite, ele murmurou. Depois que lidarmos com Marco, depois que essa ameaça for neutralizada, vou te levar para longe de tudo isso por um fim de semana. Para algum lugar seguro, algum lugar quieto, apenas nós, descobrindo o que vem a seguir. Isso parece perfeito. É necessário. Porque uma vez que começarmos isso,
Uma vez que não formos mais apenas chefe e assistente, uma vez que formos... Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Juntos, eu forneci. Uma vez que estivermos juntos, ele testou a palavra, depois sorriu levemente. Sim, uma vez que estivermos juntos abertamente, haverá consequências. Rivais tentarão te usar contra mim. Aliados questionarão meu julgamento. O perigo que já existe se multiplicará. Você precisa entender isso, Júlia. Você precisa escolher isso com pleno conhecimento do que significa. Estou escolhendo de qualquer maneira. Você diz isso agora. Eu direi amanhã também, e no dia seguinte, e todos os dias, até você acreditar em mim. Eu enquadrei seu rosto com minhas mãos, forçando-o a manter meu olhar. Eu te vejo, Lorenzo. Todo você. O estrategista brilhante, o líder protetor, o homem tentando honrar a fé de sua avó nele. E estou escolhendo tudo isso. O perigo, a complicação, a bela bagunça de tudo isso. Então pare de tentar me dissuadir. Algo em sua expressão se abriu. Alívio e medo e esperança misturados. Você é impossível. Sou determinada. Há uma diferença. Há mesmo? Mas ele estava sorrindo agora. Um calor genuíno rompendo seu controle usual. Tudo bem, você venceu. Nós fazemos isso do seu jeito juntos. Chega de tentar te proteger te afastando. Mas, Júlia, se em algum momento esta noite as coisas parecerem erradas, se Marco fizer qualquer coisa que te deixe desconfortável, você sinaliza imediatamente. Prometa-me. Eu prometo. 2 horas depois, eu estava na Galeria Castelano, usando outro vestido emprestado. Desta vez, de seda verde escura, elegante, mas não ostensivo. Com a mão de Lorenzo repousando levemente na base das minhas costas, enquanto nos movíamos pela multidão de colecionadores de arte e elite cultural. Marco já estava lá. Eu o avistei perto de uma enorme tela abstrata, e quando nossos olhos se encontraram, sua expressão vacilou com surpresa antes de se acomodar em um cálculo satisfeito. Ele pensou que eu tinha vindo sozinha. Ele pensou que eu estava aqui para aceitar sua oferta em um espaço público neutro. A presença de Lorenzo ao meu lado interrompeu qualquer plano que ele tivesse construído. Júlia! Marco se aproximou com aquele sorriso fácil, embora eu visse a tensão em seus ombros. Que surpresa agradável. Eu não sabia que você se interessava por arte contemporânea. Eu me interesso por muitas coisas. Mantive minha voz agradável, sem entregar nada. Marco, este é meu chefe, Lorenzo Greco. Senhor Greco, este é Marco Colombo. Nos encontramos recentemente para jantar. Os dois homens se avaliaram com a atenção cuidadosa de predadores rivais reconhecendo uma ameaça. A mão de Lorenzo nunca deixou minhas costas. Uma reivindicação sutil, mas inconfundível, de território. Colombo. A voz de Lorenzo era profissionalmente neutra. Acredito que nossos pais tentaram trabalhar juntos alguns anos atrás. Lamentável que não tenha dado certo. Muito lamentável, concordou Marco, seus olhos escuros movendo-se entre nós. Embora eu esteja sempre interessado em novos arranjos, novas perspectivas. Talvez durante o jantar, nós três pudéssemos discutir oportunidades potenciais de colaboração. Talvez. O tom de Lorenzo sugeria absolutamente não. Embora eu ache que discussões de negócios são melhores mantidas separadas de ocasiões sociais. E esta noite é definitivamente social. Júlia foi gentil o suficiente para me acompanhar a um evento que eu teria pulado. Ela tem um excelente gosto para a arte. A mentira foi suave, entregue com calor suficiente para sugerir que éramos mais do que apenas chefe e assistente, sem declará-lo explicitamente. Eu vi Marco processar essa nova informação, recalculando, sua expressão se contraindo ligeiramente. Entendo. O sorriso de Marco nunca vacilou, mas algo frio entrou em seus olhos. Que sorte a sua, Greco, ter uma assistente com interesses e talentos tão diversos. Pode-se até dizer que ela é indispensável. Pode-se, concordou Lorenzo, se quiser ser preciso. A tensão entre eles era quase visível. Dois homens poderosos circulando um ao outro com polidez superficial, mal mascarando uma hostilidade mais profunda. Eu me senti presa entre eles, um prêmio que nenhum dos dois reconheceria, mas que ambos claramente consideravam seu para reivindicar. Talvez pudéssemos discutir aquela obra de arte. Eu intervi, gesticulando para a tela abstrata. Eu adoraria ouvir suas interpretações. Mas nenhum dos homens estava realmente interessado em arte mais. Marco se desculpou pouco depois.
mas não antes de pegar minha mão e pressionar algo em minha palma. Um cartão de visita com um número de telefone escrito no verso. Ligue para mim, ele disse em voz baixa, quando estiver pronta para ter uma conversa mais privada, sem supervisão. Depois que ele saiu, Lorenzo e eu ficamos em frente à pintura. Pretos e vermelhos ásperos cortados em uma tela branca, violentos e belos simultaneamente. Ele te deu o número direto dele, disse Lorenzo, sua voz cuidadosamente controlada. Sim. Você vai ligar? Eu olhei para ele. Para o homem que me protegeu, confiou em mim, me deixou entrar em seu mundo complicado. O que você acha? Sua mão encontrou a minha, os dedos se entrelaçando. Acho que acabamos de declarar guerra sem disparar um tiro. E acho que Marco Columbo está prestes a descobrir que tentar te usar contra mim foi o maior erro da vida dele. Bom, eu disse, e era verdade. Porque eu estava cansada de ser passiva, cansada de ser o prêmio disputado por homens poderosos. Era hora de lembrar a ambos que eu tinha meu próprio poder, minha própria agência, e eu escolhi usá-la ao lado de Lorenzo Greco, quaisquer que fossem as consequências dessa escolha. Juntos, nós terminaríamos isso. Juntos, construiríamos algo melhor. Começando esta noite. O pacote chegou ao meu apartamento 4 dias após a inauguração da galeria. Sem endereço de remetente, apenas meu nome em uma caligrafia elegante que combinava com a das rosas. Eu sabia antes de abrir o que encontraria. Marco Columbo escalando sua abordagem, pressionando mais agora que me vira com Lorenzo. Dentro havia um pendrive e um bilhete manuscrito. Informações que podem te interessar sobre o homem que você está protegendo. Ligue para mim quando estiver pronta para discutir. A verdade deveria importar, mesmo para funcionários leais. M. Eu encarei o pendrive, meu estômago se revirando. Era isso, a evidência fabricada sobre a qual Lorenzo me avisara, ou possivelmente informações reais projetadas para me fazer duvidar de tudo. De qualquer forma, era um teste. Marco queria ver se eu veria o conteúdo, se a curiosidade superaria a lealdade, se meu relacionamento com Lorenzo era tão sólido quanto parecera na galeria. Eu liguei para Lorenzo imediatamente. Ele me enviou algo. Não abra, nem conecte esse pendrive ao seu computador. Sua voz era áspera, imponente. Estou enviando Cláudio. Ele estará aí em 10 minutos. Faça uma mala, o suficiente para alguns dias. Você vai ficar em um lugar mais seguro até resolvermos isso. Lorenzo, eu não estou fugindo. Você não está fugindo. Você está sendo estratégica. Marco acabou de fazer um movimento direto contra você em sua própria casa. Isso significa que ele sabe onde você mora. Provavelmente tem vigiado seu prédio. Não vou arriscar sua segurança. 20 minutos depois, eu estava no SUV de Cláudio com uma mala feita às pressas, o pendrive seguro em um saco de evidências, porque aparentemente Lorenzo tinha protocolos para tudo. Nós não fomos para a cobertura de Lorenzo como eu esperava. Em vez disso, Cláudio dirigiu para um prédio discreto em um bairro tranquilo, usando um cartão de acesso para entrar em uma garagem subterrânea. Casa segura? Ele explicou. O senhor Greco tem várias pela cidade. Esta está registrada em nome de uma empresa de fachada, impossível de rastrear até ele. Você ficará confortável, e a segurança monitora todos os pontos de acesso. O apartamento era menor que a cobertura de Lorenzo, mas igualmente bem equipado. Móveis modernos, cozinha totalmente abastecida, cortinas blackout em todas as janelas. Ângelo já estava lá, montando algum tipo de equipamento técnico na mesa de jantar. Senhorita Romano, ele acenou em cumprimento. Todo profissional. O senhor Greco quer que esse pendrive seja analisado antes que você chegue perto dele. Protocolo padrão quando famílias rivais enviam informações não solicitadas. Pode estar infectado com software de rastreamento ou pior. Pior como? Na pior das hipóteses, ele abre uma porta dos fundos em qualquer rede que toca, permitindo acesso remoto a tudo que está conectado. Já vimos isso antes. Alguém envia arquivos aparentemente inocentes. O alvo os abre em seu computador de trabalho e, de repente, toda a sua infraestrutura digital está comprometida. A expressão de Ângelo era sombria. Marco Columbo é muitas coisas, mas estúpido não é uma delas. Este pendrive é perigoso até que se prove o contrário. Eu me acomodei na sala de estar da casa segura, sentindo-me como uma prisioneira em uma cela muito confortável. Uma hora depois, Lorenzo chegou, seu cabelo ligeiramente desgrenhado por passar as mãos por ele. Um sinal de estresse que aprendi a reconhecer.
Você está bem? Ele foi até mim imediatamente, suas mãos enquadrando meu rosto, inclinando-o para pegar a luz como se estivesse verificando ferimentos. Estou bem, apenas frustrada. Isso parece que estou me escondendo. Isso é estratégia inteligente. Mas seu polegar acariciou minhas bochechas gentilmente, em desacordo com suas palavras firmes. Marco escalou mais rápido do que eu esperava. Enviar algo diretamente para sua casa significa que ele está muito confiante ou muito desesperado. Ambas as opções são perigosas. Ângelo pigarreou do outro lado da sala. Senhor, isolamos o conteúdo do pendrive. Você vai querer ver isso. Nós nos reunimos ao redor do laptop que Ângelo havia montado, sua tela exibindo uma pasta cheia de documentos e arquivos de vídeo. A expressão de Lorenzo ficou cuidadosamente em branco enquanto Ângelo abria o primeiro arquivo. Manifestos de embarque datados de 3 anos atrás, mostrando movimentos de carga entre vários portos do Mediterrâneo. Estes são do período do território disputado, disse Ângelo em voz baixa, quando estávamos negociando com Jeppe Colombo. Negociando é generoso, disse Lorenzo, sua voz seca. Estávamos lutando pelo controle de rotas que sua família monopolizava há décadas. Rotas que eles usavam tanto para carga legítima quanto para remessas consideravelmente menos legítimas. Ângelo abriu outro arquivo. Fotografias de reuniões, com carimbos de data e hora que eu reconheci da agenda de Lorenzo. Marco tem construído um caso contra você, sugerindo que você sabotou o acordo original deliberadamente, que usou informações compartilhadas de boa fé para minar as operações dele. Você fez isso? Eu perguntei em voz baixa. Lorenzo se virou para mim, seus olhos cinzentos encontrando os meus. Sim. A admissão pairou no ar entre nós. Eu sabia, teoricamente, que Lorenzo operava em áreas morais cinzentas. Mas confrontar evidências específicas era diferente de aceitar conceitos abstratos. Jeppe Colombo estava transportando armas através de carga civil. Continuou Lorenzo, sua voz firme. Usando rotas de transporte que passavam por áreas onde sua família tinha conexões políticas, sabendo que as autoridades não inspecionariam com muito cuidado. Eu descobri isso há 3 anos, durante nossas negociações. Ele queria que eu me associasse a ele, fornecesse redes de distribuição adicionais em troca de uma parte dos lucros. Você recusou, eu disse, o entendimento surgindo. Eu recusei e então desmontei sistematicamente sua operação. Vazei informações para as autoridades certas. Apliquei pressão através de minhas próprias conexões políticas. Tornei muito caro para ele continuar. A mandíbula de Lorenzo se contraiu. Isso destruiu o acordo de negócios e criou um inimigo, mas também impediu que armas chegassem às zonas de conflito onde matariam civis. Então, sim, Júlia, eu sabotei Jeppe Colombo deliberadamente e faria de novo. Ângelo abriu outro arquivo. Documentos mais recentes mostrando as operações atuais de Marco, suas tentativas de reconstruir o que seu pai havia perdido. Ele está tentando uma abordagem diferente agora, mais limpa, mais sofisticada, mas o negócio principal é o mesmo. Ele está facilitando movimentos de carga restrita através de canais de transporte aparentemente legítimos. E ele acha que eu posso ajudá-lo, eu disse lentamente, as peças se conectando. Não apenas fornecendo informações sobre suas operações, mas potencialmente me dando acesso às suas redes de distribuição, seus contatos. Se ele pudesse te comprometer, te tornar cúmplice, então ele teria poder de barganha. Lorenzo terminou. Contra nós dois. Você estaria conectada a atividades ilegais, incapaz de testemunhar ou cooperar com as autoridades sem se incriminar. E eu estaria vulnerável através de você, forçado a negociar ou arriscar sua exposição. A sofisticação do plano de Marco ficou clara. Não apenas espionagem corporativa, mas uma armadilha cuidadosamente construída, projetada para me envolver tão completamente que eu não teria escolha a não ser cooperar. O pendrive não era apenas informação. Era a documentação de supostos crimes, cuidadosamente selecionada para parecer que Lorenzo era o vilão. O que nós fazemos? Eu perguntei. Lorenzo trocou um olhar com Ângelo. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Nós viramos o jogo. Usamos a estratégia dele contra ele. Como? Você liga para Marco. Diz a ele que viu o conteúdo. Diz a ele que está com raiva, desiludida,
pronta para ouvir sua oferta mais seriamente. A expressão de Lorenzo era calculista agora. A mente estratégica que eu vi negociar acordos impossíveis totalmente engajada. Você marca um encontro com ele em um lugar que controlamos. Um dos meus restaurantes, meu hotel. Um lugar onde cada palavra será gravada, cada oferta documentada. E então? Então nós o deixamos fazer sua proposta. Deixamos ele oferecer explicitamente pagamento por informações, por acesso às minhas redes. Deixamos ele se incriminar completamente. O sorriso de Lorenzo era frio. E então nós entregamos tudo isso, sua abordagem, suas ofertas, as evidências de suas operações atuais, para um promotor federal muito específico que tem procurado uma desculpa para investigar a família Columbo por anos. Você o exporia às autoridades. Fiquei surpresa. No mundo de Lorenzo, eu presumi que os problemas eram resolvidos de forma diferente, mais direta, mais permanente. O tráfico de armas de Jep Columbo machucou pessoas inocentes. Isso cruzou uma linha que não perdoarei. Mas Marco é jovem, estúpido e desesperado para restaurar a reputação de sua família. Ele merece uma chance de aprender com seus erros em uma prisão federal, em vez de em uma cova. A mão de Lorenzo encontrou a minha. A influência da minha avó. Lembra? Linhas que não cruzarei, mesmo ao lidar com inimigos. Nos 3 dias seguintes, planejamos meticulosamente. Ângelo me treinou sobre o que dizer, como parecer genuinamente em conflito. Cláudio montou vigilância no restaurante, onde eu encontraria Marco, garantindo que todos os ângulos seriam cobertos. E Lorenzo. Lorenzo observava tudo com uma atenção mal contida, seu controle se desgastando nas bordas. Você não precisa fazer isso, ele disse na noite anterior à reunião, me encontrando sozinha na cozinha da casa segura às 2 da manhã, ambos incapazes de dormir. Podemos encontrar outra maneira. Não há outra maneira, não uma que termine isso de forma limpa. Eu me virei da janela onde estava observando a rua vazia abaixo. Marco não vai parar até ser forçado. Isso o força. Colocando você em uma sala com um homem que quer te usar. Lorenzo fechou a distância entre nós. Você entende o quanto eu odeio isso? Como cada instinto que tenho está gritando para encontrar uma solução diferente? Eu entendo, mas também entendo que às vezes a única saída é através. Eu estendi a mão acariciando seu rosto. Confie em mim, confie em nós. Ele me puxou contra si, seus braços envolvendo-me com uma intensidade quase desesperada. Quando isso acabar, vamos embora, assim como eu prometi, para algum lugar longe de tudo isso, onde possamos apenas ficar juntos sem ameaças e estratégias e famílias rivais. Vou cobrar isso de você. Bom, porque vou te abraçar por um fim de semana inteiro, possivelmente mais. Sua mão acariciou meu cabelo. E então descobrimos o que vem a seguir. Como navegar nisso nós, em um mundo que não facilita as coisas. Nada que vale a pena é fácil. Não, ele concordou em voz baixa. Não é. Na noite seguinte, eu estava sentada em frente a Marco Columbo, em uma sala de jantar privada no restaurante mais elegante de Lorenzo. Cláudio estava do lado de fora da porta, ostensivamente para nossa privacidade, mas na verdade para minha proteção. Câmeras escondidas em luminárias decorativas capturavam cada palavra, cada gesto. Marco parecia confiante, satisfeito por eu finalmente ter entrado em contato. Fico feliz que você ligou, Júlia. Eu estava começando a pensar que você tinha escolhido a lealdade cega em vez da tomada de decisão informada. Eu escolhi investigar antes de fazer julgamentos, eu disse com cuidado. As informações naquele pendrive foram esclarecedoras. Perturbadoras, imagino. Descobrir que o homem para quem você trabalhou não é quem você pensava que ele era. Marco se inclinou para frente, sua expressão simpática. Lorenzo Greco se apresenta como um empresário legítimo, mas as evidências mostram algo mais sombrio. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Isso depende do que você está oferecendo em troca da minha cooperação. Seu sorriso se alargou. Direta. Eu aprecio isso. Aqui está o que eu proponho. Você me fornece informações específicas, cronogramas de embarque, nomes de contato, protocolos de rota que Greco usa para sua carga mais sensível. Em troca, eu te pagarei $50.000 imediatamente com outros $50.000 após a implementação bem-sucedida da informação. $100.000 para atrair a confiança do meu empregador. $100.000 para corrigir um erro moral, para ajudar a desmantelar uma operação que causou danos significativos.
Ele era bom, eu tinha que admitir, enquadrando como justiça em vez de traição. Pense no que você poderia fazer com esse dinheiro, Júlia. Começar seu próprio negócio. Deixar este mundo para trás. Construir algo legítimo. E se eu recusar? Sua expressão endureceu ligeiramente. Então eu teria que questionar que tipo de pessoa conscientemente permite atividades ilegais. O tipo de pessoa que pode se ver implicada quando as autoridades eventualmente investigarem. E elas vão investigar, Júlia. É apenas uma questão de tempo antes que as operações de Lorenzo Greco atraiam atenção oficial indesejada. Lá estava, a ameaça envolta em preocupação, a chantagem implícita sob a oferta generosa. Marco havia mostrado todas as suas cartas, se incriminado completamente, tudo capturado em múltiplas câmeras com qualidade de áudio perfeita. Eu me levantei lentamente, minhas mãos tremendo, mas não de medo. De raiva por como ele tentou me manipular, como ele subestimou tanto minha inteligência quanto minha lealdade. Acho que terminamos aqui, Marco. Nós terminamos quando eu disser. A porta se abriu. Lorenzo entrou, seguido por Ângelo e dois homens com distintivos federais, o promotor que Lorenzo havia mencionado, junto com um agente do FBI. O rosto de Marco ficou branco. Marco Columbo, disse o promotor. Você está preso por tentativa de suborno, solicitação de espionagem corporativa e conspiração para se envolver em atividades de transporte ilegal. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu os observei algemá-lo, sua confiança anterior completamente despedaçada, substituída por pânico e raiva. Enquanto o levavam, seus olhos encontraram os meus. Você me enganou, ele disse, descrença em sua voz. Não, eu corrigi. Você se enganou, eu apenas forneci o palco. Depois que eles saíram, Lorenzo me puxou para seus braços, seu corpo tremendo ligeiramente com a tensão liberada. Acabou, finalmente acabou. Não exatamente, disse o promotor ainda presente. Precisaremos do testemunho da senhorita Romano, documentação detalhada de todo o contato. E senhor Greco, ele se virou para Lorenzo. Isso não resolve nosso interesse em suas operações, mas você forneceu assistência valiosa hoje. Isso será notado. Tenho certeza que sim, disse Lorenzo neutro. Quando finalmente ficamos sozinhos na sala de jantar privada do restaurante, Lorenzo e eu simplesmente nos abraçamos, o peso das últimas 2 semanas finalmente se dissipando. Você foi brilhante, ele murmurou contra meu cabelo. Aterrorizante, mas brilhante. Aprendi com o melhor. E agora? Agora, eu disse me afastando para encontrar seus olhos. Você cumpre sua promessa. Me leve para algum lugar seguro e tranquilo e nós descobrimos o que vem a seguir. Juntos, ele confirmou. Juntos. 3 meses após a prisão de Marco Columbo, eu estava na cobertura de Lorenzo, observando a cidade acordar, café na mão, usando uma de suas camisas porque as minhas ainda estavam na secadora. Isso havia se tornado nossa rotina. Passar as noites juntos, aprender os ritmos um do outro, construir algo real no rescaldo do perigo. Mas a fantasia não poderia durar para sempre. Precisamos conversar, disse Lorenzo atrás de mim, sua voz carregando um peso que fez meu estômago se contrair. Eu me virei para encontrá-lo vestido com um terno completo, sua expressão cuidadosamente neutra, o rosto que ele usava ao dar más notícias. Isso soa sinistro. É realista. Ele se moveu para a janela ao meu lado. Nós dois refletidos no vidro contra o cenário da cidade. O promotor federal está avançando com uma investigação mais ampla sobre as operações de transporte no Mediterrâneo. A prisão de Marco abriu portas que eles tentavam acessar há anos. E embora eu tenha cooperado, embora eu esteja do lado certo da maioria das linhas legais, existem complicações. Que tipo de complicações? O tipo em que associados com quem trabalho há décadas estão sendo intimados. Onde operações de negócios legítimas estão sendo examinadas por qualquer indício de impropriedade. Onde ter um relacionamento com alguém que esteve diretamente envolvido na queda de Marco Columbo te torna um alvo potencial para a retaliação de sua família. O entendimento me atingiu. Você está tentando me afastar de novo. Estou tentando te proteger. Há uma diferença. Suas mãos se fecharam em punhos ao seu lado. Jeppe Columbo está na prisão, mas ele ainda tem conexões. Sua família está fraturada, mas perigosa. E eles sabem que você foi fundamental na prisão de Marco. As ameaças contra você foram tratadas por seus protocolos de segurança.
Já passamos por isso, Lorenzo. Novas ameaças. Credíveis. Ele pegou o telefone, me mostrando um relatório de Cláudio. Fotos de vigilância minhas saindo do trabalho, indo para a academia, encontrando Kiara para almoçar. Eles têm te observado por 3 semanas. Reconhecimento sistemático, o tipo que se faz antes de agir. Gelo me inundou. Por que você não me contou? Porque eu esperava que pudéssemos neutralizar a ameaça antes que você precisasse saber. Mas não está funcionando. Eles são muito cuidadosos, muito pacientes, e não vou arriscar sua segurança na esperança. Sua mandíbula se contraiu. Então, aqui está o que vai acontecer. Você vai se demitir do seu cargo como minha assistente. Vou providenciar para que você consiga um emprego em uma empresa de consultoria em Seattle. Legítimo, bem pago, completamente desconectado de mim. Cláudio irá te escoltar pessoalmente, garantir que você esteja instalada com segurança, e então você desaparece da minha vida. Eu coloquei minha xícara de café no balcão com cuidado, com medo de jogá-la. Esse é o seu plano. Me afastar, me enviar para o outro lado do país. Voltar para sua existência solitária, gerenciando ameaças sozinho. Estou te protegendo. Você está fugindo da primeira coisa real que teve em anos porque está com medo. As palavras saíram afiadas, cortantes. Porque é mais fácil ficar sozinho do que arriscar perder alguém com quem você se importa. Sua expressão se quebrou, a dor vazando. Eu perdi todos com quem já me importei, Júlia. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai foi morto quando eu tinha 16. Minha avó, a única pessoa que acreditava que eu poderia ser melhor, faleceu há 5 anos. Todos que eu amo acabam feridos ou mortos por causa do que eu sou, do que eu faço, do mundo em que opero. Então sua solução é garantir que você nunca mais ame ninguém. Minha solução é garantir que você não acabe como eles. Te dar uma chance de uma vida normal, longe dessa escuridão. Ele se aproximou, suas mãos enquadrando meu rosto com uma gentileza desesperada. Eu te amo, Júlia. Eu te amo tanto que isso me apavora. E porque eu te amo, estou te deixando ir. Não. Eu segurei seus pulsos, mantendo suas mãos contra meu rosto. Você não pode tomar essa decisão por nós dois. Você não pode decidir o que eu posso aguentar, que riscos estou disposta a correr. Você não entende o que está concordando. Então me explique. Não a versão higienizada. Não as meias-verdades protetoras. A verdade real, Lorenzo. Toda ela. Por um longo momento, ele simplesmente olhou para mim. Então ele recuou, suas mãos caindo ao seu lado, e começou a falar. Meu pai administrava uma das operações mais violentas da cidade. Tráfico de drogas, armas, esquemas de proteção. Qualquer coisa que desse dinheiro, ele tocava. Ele era brutal, eficiente e completamente sem consciência. Eu o vi ordenar execuções antes de ter idade para dirigir. Eu o vi quebrar pessoas física e psicologicamente por infrações menores. E eu estava sendo preparado para assumir, para me tornar exatamente como ele. Ele se moveu para a janela, olhando para a cidade. Minha avó, a mãe da minha mãe, viu o que estava acontecendo. Ela me chamou de lado quando eu tinha 14 anos, depois de eu ter testemunhado algo particularmente violento. E ela me perguntou quem eu queria ser. Não quem meu pai queria, quem eu queria. E eu percebi que não queria ser ele. Eu não queria aquele legado. O que você fez? Eu estudei. Aprendi práticas de negócios legítimas ao lado das ilegais. Fiz conexões em círculos legais. Construí relacionamentos com pessoas que operavam dentro da lei. E quando meu pai foi morto, famílias rivais, consequências inevitáveis de seus métodos, eu assumi o controle e, lenta e cuidadosamente, comecei a transicionar a operação. Desinvestindo das atividades mais violentas, investindo em negócios legítimos, construindo algo que pudesse existir à luz do dia. Ele se virou para mim. Mas você não pode deixar completamente aquele mundo para trás, Júlia. As fundações sobre as quais construí, as conexões que me deram o capital inicial, a reputação que mantém os rivais à distância, tudo está enraizado na escuridão. Sou melhor do que meu pai foi, mais limpo, mais ético dentro das restrições deste mundo. Mas não sou bom, nunca serei completamente bom. Eu não preciso que você seja bom. Preciso que você seja honesto. Então, aqui está a honestidade. Se você ficar comigo, sempre será um alvo.
Rivais tentarão te usar contra mim. Associados questionarão se você é uma vulnerabilidade. Toda vez que você sair de casa, toda vez que encontrar um amigo, a cada momento que estivermos separados, estarei calculando riscos e implantando recursos para te manter segura. Sua vida nunca será completamente sua, porque sempre estará entrelaçada com a minha. Eu entendo isso. Entende mesmo? Ele se aproximou novamente, a intensidade irradiando dele. Você entende que se a família de Jep Columbo vier atrás de você, eu responderei com força esmagadora? Que farei o que for preciso, incluindo coisas que te horrorizariam, para te manter segura? Que meu amor por você me torna mais perigoso, não menos, porque não aceitarei te perder. Sim. A palavra saiu firme e certa. Eu entendo tudo isso e ainda estou escolhendo ficar. Júlia, não. Me escute. Eu fechei a distância entre nós, forçando-o a encontrar meus olhos. Passei os últimos 3 meses aprendendo quem você realmente é. Não a reputação, não os rumores, mas o homem que lê filosofia antes de dormir, que liga para seus associados idosos em seus aniversários, que reconstruiu o império violento de seu pai em algo com regras e ética, que me protegeu sem tentar me controlar, que confiou em mim para ajudar a lidar com Marco quando poderia ter simplesmente eliminado a ameaça. Eu peguei suas mãos nas minhas. Eu vejo todo você, Lorenzo Greco. A escuridão e a luz, a violência e a contenção, o homem que você foi treinado para ser e o homem que escolheu se tornar. E eu amo tudo isso. Então pare de tentar me proteger de si mesmo. Se algo acontecer com você por minha causa, então algo acontece. A vida tem riscos, Lorenzo. O amor tem riscos. Mas a alternativa é passar nossas vidas sozinhos, seguros, mas isolados. Nunca arriscando que algo bonito possa vir de algo complicado. Eu apertei suas mãos. Não vou fugir para Seattle. Não vou te deixar. E se a família de Jep Columbo quiser vir atrás de mim, eles descobrirão que eu tenho meu próprio tipo de força. E eu tenho você ao meu lado. Por um longo momento, ele simplesmente manteve meu olhar. Lutando consigo mesmo, o medo combatendo a esperança. Então algo nele se quebrou, ou talvez se curou, e ele me puxou contra si com uma intensidade desesperada. Você tem certeza absoluta. Sua voz era áspera contra meu cabelo. Porque uma vez que você se compromete com isso, uma vez que você é publicamente conhecida como minha, não há como voltar atrás. Sua segurança se torna minha responsabilidade. Sua vida se torna entrelaçada com tudo o que eu sou. Tenho certeza. Eu me afastei o suficiente para encontrar seus olhos, mas eu tenho condições. Um leve sorriso surgiu em sua boca. Claro que tem. Não vou desistir da minha carreira. Vou fazer a transição de sua assistente para consultora independente, construindo minha própria base de clientes. Preciso da minha própria identidade, separada de ser a namorada de Lorenzo Greco. Combinado. E nós tomamos decisões juntos. As grandes, as que mudam a vida. Chega de tentar me proteger tomando decisões unilaterais. Combinado. E quando as ameaças surgirem, porque eu entendo que surgirão, você me diz imediatamente. Chega de esperar. Chega de esperar que você possa lidar com isso antes que eu precise saber. Sua mandíbula se contraiu, mas ele assentiu. Combinado. E mais uma coisa. Eu respirei fundo. Eventualmente, quando isso se acalmar, quando as ameaças forem gerenciadas e a vida atingir algum tipo de estabilidade, eu quero um futuro real. Não apenas namoro, não apenas um relacionamento que mantemos parcialmente escondido. Eu quero permanência, parceria, tudo. Algo em sua expressão se suavizou completamente. Você está me pedindo em casamento, senhorita Romano. Estou perguntando se você é capaz desse nível de compromisso. Se você consegue ver um futuro onde não estamos apenas sobrevivendo a ameaças juntos, mas realmente construindo uma vida. Eu consigo ver. Suas mãos subiram para enquadrar meu rosto. Eu tenho visto isso por 3 meses, com medo de dizer em voz alta, porque reconhecer o que eu quero torna a perda mais aterrorizante. Mas sim, Júlia, quando for a hora certa, quando você estiver pronta, eu quero tudo com você. Parceria, permanência, uma vida que seja nossa. Ele me beijou então, e pareceu diferente de todas as outras vezes. Não desesperado ou contido, mas certo. Uma promessa selada com contato,
um futuro reconhecido e aceito. Quando nos separamos, ele descansou a testa na minha. A família de Jeb Columbo. Precisamos abordar essa ameaça diretamente. Como? Eu me encontro com eles, negocio uma trégua, deixo claro que te machucar traz consequências que eles não podem arcar. Sua voz ficou fria, estratégica. E se a negociação falhar, eu dou um exemplo que garante que ninguém mais te considere uma vulnerabilidade. Lorenzo. Não vou matar ninguém que não ataque primeiro, ele disse rapidamente. Mas vou tornar economicamente e socialmente devastador ser meu inimigo. Vou congelar seus ativos, cortar suas conexões de negócios, tornar impossível operar nesta cidade. Eles terão que se mudar ou se render. Essas são as opções que estou oferecendo. E você acha que eles aceitarão esses termos? Eles aceitarão porque a alternativa é pior e porque Jeppe amava seu filho, apesar de tudo. Ele não arriscará mais de sua família por vingança contra alguém que estava apenas se protegendo. A expressão de Lorenzo era sombria, mas determinada. Eu vou lidar com isso, Júlia. Eu te prometo que essa ameaça termina permanentemente. As 2 semanas seguintes foram tensas, cheias de negociações das quais eu não participei, mas podia ver as evidências na tensão de Lorenzo, no aumento da presença de segurança, nas ligações noturnas conduzidas em italiano rápido demais para eu seguir. Então, finalmente, acabou. Jeppe concordou com os termos. Lorenzo anunciou uma noite, seus ombros finalmente relaxando. Retirada completa de qualquer interesse em você ou em nossas operações. Sua família muda sua base para Nápoles. Em troca, eu libero certos territórios de negócios de volta ao controle dele e concordo em não interferir em suas operações, desde que permaneçam dentro de limites legais especificados. Assim, simples assim. Assim, simples assim. Ele me puxou para seus braços. Ele está cansado, Júlia. Cansado de perder suas operações, seu filho, sua posição nesta cidade. Ele queria uma saída honrosa e eu a dei a ele. Às vezes, a jogada mais inteligente é deixar seu inimigo recuar com dignidade. Sua avó ficaria orgulhosa. Espero que sim. Seu sorriso era suave e genuíno. Ela gostaria de você, eu acho. Sua força, sua recusa em ser intimidada, sua capacidade de ver além da reputação para a pessoa por baixo. Ela sempre dizia, o parceiro certo te torna mais corajoso e melhor simultaneamente. É isso que você faz por mim. Você me torna mais corajosa também. Com medo às vezes, mas corajosa. Bom, porque o que vem a seguir exige bravura de nós dois. 6 meses depois, eu estava em uma pequena capela, cercada por pessoas que se tornaram família. Ângelo, Cláudio, Chiara, um punhado dos associados mais próximos de Lorenzo que se provaram leais e confiáveis. O casamento foi íntimo, privado, nada como o elaborado evento social que Lorenzo poderia ter organizado. Éramos apenas nós, finalmente tornando permanente o que vinha sendo construído por anos. Enquanto Lorenzo deslizava um anel no meu dedo, uma aliança de platina, um único diamante, elegante em sua simplicidade, pensei na jornada que nos trouxe até aqui. Da distância profissional aos beijos desesperados, das ameaças aos triunfos, de 2 pessoas mantendo cuidadosamente barreiras a este momento de compromisso absoluto. Eu te amo, ele disse. As palavras testemunhadas e oficiais agora. Nesta vida e no que vier depois, você é minha e eu sou seu, para sempre. Para sempre, eu concordei. E quando ele me beijou, selando votos que significavam mais do que documentos legais, eu soube que havíamos encontrado algo raro. Amor que sobreviveu à escuridão, parceria construída na verdade, um futuro construído com honestidade e escolha, em vez de conveniência ou necessidade. A recepção foi na cobertura de Lorenzo, íntima e calorosa, nada como os espaços frios que eu imaginei que sua vida continha. Enquanto eu dançava com meu marido, essa palavra ainda parecia surreal e perfeita. Eu vislumbrei a vida que estávamos construindo juntos. Ângelo brindando a nós com um calor genuíno, seu ceticismo anterior sobre nosso relacionamento completamente apagado. Cláudio realmente sorrindo. Raro e breve, mas real. Chiara chorando lágrimas de felicidade, emocionada por sua amiga ter encontrado algo extraordinário no lugar mais inesperado. Feliz? Lorenzo sussurrou no meu ouvido enquanto dançávamos.
Aterrorizada e feliz, isso é permitido? É realista. Seus braços se apertaram ao meu redor. Isso nem sempre será fácil, Júlia. Haverá ameaças, complicações, momentos em que questionaremos essa escolha. Eu sei, mas vamos enfrentá-los juntos. Chega de segredos, chega de proteção através da distância. Apenas parceria. Parceria real, bagunçada, complicada. Isso é tudo que eu sempre quis. Dançamos até as luzes da cidade se tornarem um borrão abaixo de nós, até os últimos convidados partirem, até sermos apenas nós no espaço que agora era nosso. Não a cobertura dele, mas nossa casa, nossa vida, nosso futuro. Mais tarde, enquanto estávamos perto das janelas, observando o amanhecer sobre a cidade, Lorenzo me puxou contra seu peito, minhas costas contra seu peito, seus braços envolvendo-me possessiva e protetoramente na mesma medida. Eu te prometi para sempre, ele disse em voz baixa. Pretendo manter essa promessa. Bom, porque estou te cobrando isso. Estou contando com isso. E enquanto o sol nascia no primeiro dia do nosso casamento, no início do que quer que viesse a seguir, eu sabia que havíamos encontrado algo que valia cada risco que corremos. Amor que sobreviveu ao ciúme e ao perigo. Confiança construída através da honestidade e da escolha. Uma parceria que enfrentaria qualquer escuridão que viesse com os olhos abertos e as mãos unidas. Juntos, sempre juntos. O para sempre tinha começado 3 anos atrás em um escritório corporativo, quando me recusei a ser intimidada pela reputação de um homem perigoso. Aprofundou-se através de crises e revelações, através do medo superado e da confiança conquistada. E agora, em nossa casa, com os braços do meu marido ao meu redor, o para sempre se estendia à frente como uma promessa que faríamos todos os dias. Não porque era fácil, mas porque nos escolhemos completamente e sem reservas, sabendo exatamente o que essa escolha significava. E isso fez tudo valer a pena.